Nesta aula, ainda continuando em fluxo de trabalho, nós vamos ter o foco em animação personalizada através de keyframes. Nós ainda não vimos, por enquanto, nós apenas colocamos efeitos de uma forma estática, mas ainda não foi animado. A gente não conseguiu ainda dar começo e fim para algum efeito. E hoje nós vamos fazer isso com keyframes. Então, eu continuei aqui o arquivo da aula anterior. Temos aqui uma única composição. Lembrando que esse bgwtest é a minha composição, que é o meu PSD, que na hora de ter importado para dentro do After Effects, nós transformamos aquele PSD numa composição, ou seja, ele possui camadas próprias, é como se fosse um filme individual dentro do teu After Effects. Ele já está na minha timeline, e como ele é uma composição isolada, eu consigo dar 2 cliques em cima dele e entrar ali dentro e toda aquela história. O filme próprio, uma timeline própria para esta composição. E é justamente aqui dentro que a gente vai aprender a animar os primeiros recursos de animação no curso de After Effects. E a nossa cobaia vai ser justamente aquele textinho em branco ali que foi escrito lá no Photoshop e que aqui ele virou um texto do tipo After Effects. Então, primeiros cuidados. Primeiro, a gente tem que perceber que não necessariamente o texto que foi escrito lá no Photoshop, ele está no formato texto aqui no After. E realmente não está. Eu consigo perceber isso só olhando pelo símbolozinho do Photoshop. Se tiver um PS aqui, ó, de Photoshop, é porque ele é um desenho e o After não vai reconhecer como um texto. O que tu tem que dizer, o que tu tem que fazer é dizer, converter, certo? Num texto de verdade. Para converter num texto de verdade, um texto de Photoshop. Simples, tá, pessoal? Clica com o botão direito nessa leia e vai ter a opçãozinha ali, converter em texto editável. Cuidado com esse erro. Esse erro está dando nessa última versão do After Effects. Eu estou usando aqui o CC 2015. Ele vai dizer que deu um erro interno. Tu dá OK, o texto vai sumir. A única maneira que eu encontrei de corrigir esse erro por enquanto é dando um Ctrl Z e fazendo novamente este comando. Então, quem tiver com esse problema, faça isso 2 vezes, que fica tudo normal. A camada ela fica convertida em texto e o texto não some. Ok? Então aqui a gente tem um Tzinho, a gente sabe que a camada agora é um texto editável. Por ela ser um texto editável, eu consigo agora utilizar a ferramenta de texto. Percebam aqui em cima, bem grudado lá em cima, o After Effects tem uma barra de ferramentas. Sim, ela é pequenininha e escondida, porque não é o foco desse software fazer desenhos, né? O foco é a linha do tempo, por isso que ela é maior ali embaixo. Enfim, se nós pegarmos qualquer uma das ferramentas de texto e der um clique em cima do texto, reparem que eu consigo editar o meu texto. Ok? Então, eu vou trocar o meu texto aqui e vou digitar música. Posso pegar a seta preta e aí eu consigo mexer sempre com a seta preta. Eu manipulo o posicionamento do meu elemento e está aqui o texto manipulado. Tudo certo, nós conseguimos editar o texto. Agora a gente quer fazer uma animação nesse texto. E aí vem a parte mais divertida. Que efeito que a gente vai dar? A gente vai dar um efeito básico por enquanto. Eu vou querer que o texto música ele comece aqui fora do palco e ele entre animado aqui e termine lá em cima. Fácil de fazer. Reparem que toda camada ela tem propriedades que vêm de fábrica. Basta a gente escolher uma dessas propriedades. Como eu quero deslocamento horizontal no caso, eu vou animar a propriedade de posição, certo? Tem 2 tipos de valores separados por vírgula. O da esquerda é o x e o da direita é o y, certo? Então, se eu mexo aqui no meu eixo y, reparem que o valor do y ele
muda. E é justamente esse que nós vamos animar. Muito simples. A gente trabalha com keyframes. E como todo software de animação, a animação é começo e fim. Então, o que tu precisa fazer é dar um valor inicial, registrar esse valor, e dar um valor final e registrar esse valor. No After Effects é tudo muito simples. Tudo é baseado no tempo. Então, eu vou posicionar o meu reprodutor aqui, ó, no zero, no tempo zero, e vou dizer aonde nesse tempo zero que eu quero que fique posicionado música. No caso, fora do palco, manipulando com a seta preta. A gente define um tempo final. Aqui eu vou levar para 3 segundos, né? Vai ser mais ou menos no 3 segundos. Mas reparem que eu esqueci um detalhe. Eu não registrei o início. Nós temos que registrar esse início. Para registrar uma posição, basta a gente clicar no reloginho que tem aqui do lado que eu registro essa propriedade. Assim que tu clica no reloginho, é criado o chamado keyframe, ou seja, o After Effects guardou aquela posição de Y da tua caixa de texto, exatamente no tempo zero, ok? Esse é o meu tempo inicial. Vamos para o tempo final, que a gente combinou que vai ser no 3, mais ou menos, em 3 segundos. E nós vamos agora sim reposicionar a caixa de texto onde a gente quer que a animação termine. E automaticamente, como a gente já tem o keyframe inicial, o After Effects vai nos gerar um novo registro para o final. Reparem que se eu mexer o meu reprodutor, a música está animada. Posso apertar a barra de espaço que a gente vê a animação acontecendo. Bem simples, é o mesmo processo do Flash Professional, certo? Não tem muito mistério. Uma coisa interessante em animação é poder botar movimento de aceleração ou desaceleração, porque sem isso, os nossos elementos animados, eles ficam com uma aparência muito robótica, fica feio o efeito, certo? Vamos dar uma olhada como é que funciona a gente aplicar uma aceleração. Aqui eu vou fazer um efeito do texto, quando ele terminar de ser animado, ele desacelerando a animação, fica mais perfeito. Para eu fazer isso, eu vou no meu keyframe final, clico com o botão direito em cima dele, assistente de quadro-chave, aqui eu tenho as minhas atenuações, que a gente chama, que são acelerações. Vamos colocar uma atenuação simples para dentro. Isso significa que o final da animação vai ser mais devagar. O começo vai ser mais rápido e o final vai ser mais lento. A gente clica aqui e tu percebe que quando um keyframe ele possui uma atenuação, ele muda a aparência, não é mais um diamante, é uma flechinha. Eu vou voltar lá para o início e vou apertar a barra de espaço para ver se funcionou. Percebam que ele terminou mais devagar. Então, é bem simples a animação em After Effects, pessoal. Neste caso, eu estou animando a propriedade Position. Eu poderia fazer uma animação com qualquer uma das outras. Nós vamos nos aprofundar isso aqui no curso, aprofundar a animação aqui no curso cada vez mais, certo? Como por enquanto estamos com foco, né, apenas no fluxo de trabalho, eu estou querendo dizer um pouco de como funciona cada uma das coisas. Depois eu vou começar a aprofundar em tópicos específicos e vocês vão ver tudo de uma maneira mais avançada e mais divertida. Por enquanto, é só para a gente ficar amigo do After Effects que a gente está fazendo. O interessante é a gente conseguir colocar um daqueles efeitos pré-prontos que vem com After Effects em cima do efeito personalizado que a gente acabou de fazer. Olha como fica bonito. Eu vou pegar a camada do texto, deixar ela selecionada, e lá no painel de efeitos, procura um efeito chamado chuvas de caracteres.
Eu digitei SHU ali e apareceu aqui, ó, saída chuvosa de caracteres. Então, a gente pega o efeito e arrasta até a camada que a gente quer que ele fique. E ele já se mescla. Reparem que essa camada animada, ela ganha mais uma propriedade, que agora é a propriedade texto, que possui todas as opções do efeito pré-pronto. Nós não vamos mexer nessas opções, nós vamos deixar as padrão de fábrica mesmo. A padrão de fábrica. E a gente pode visualizar, o efeito fica bem legal. Ó, ele entra assim e a saída dele é as letras individuais sendo animadas. E é isso, pessoal. A gente aprendeu a fazer animação manual com keyframes, através das propriedades que vêm com os elementos, e a gente agregou neste elemento um efeito pré-pronto do After Effects e combinamos. Repare que a gente combinou a animação da propriedade Position com um efeito pré-pronto. Isso é muito importante e é assim que funciona o fluxo de trabalho dentro do After.